Vaga de emprego que você quer pede Excel básico? Então não vai para a entrevista sem assistir esse vídeo, porque eu separei os principais pontos que vão te ajudar a se destacar nessa entrevista e que vão te ajudar com certeza a conseguir a vaga que você quer. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que você precisa saber para conseguir se destacar numa entrevista de emprego que pede Excel básico. E eu vou te apresentar aqui os 4 pilares do Excel que você tem que dominar e eu vou te mostrar como você vai fazer para dominar cada um desses pilares. Eu tenho certeza que se você seguir eles do jeito que eu tô falando, é impossível você não se destacar na sua entrevista de emprego, beleza? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a conseguir aquela vaga que você quer. Bom, se você está caindo aqui de paraquedas e ainda não me conhece, o meu nome é Igor, eu sou fundador aqui do Gênios do Excel e eu sou especialista em ajudar pessoas a alcançarem as suas faixas pretas no Excel. Isso significa que eu ajudo pessoas a se tornarem independentes aqui no Excel e que elas consigam desenvolver tudo que elas queiram desenvolver no Excel. Então esse é o meu objetivo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, já aproveita esse momento, já clica aqui no botão de se inscrever e já ativa o sininho das notificações, porque assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai poder assistir em primeira mão, quentinho, saindo do forno, um novo vídeo que a gente lança toda semana no domingo aqui no canal. E já aproveita também e já dá um like aqui nesse vídeo se você já confia aqui no trabalho, porque assim o YouTube vai entender que você tá gostando dos conteúdos que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Porque assim, se você não dá o like, o YouTube vai entender que o conteúdo não é legal e ele não vai distribuir para as outras pessoas. Isso significa que a gente poderia estar ajudando mais pessoas. Enfim, clica no botão de like aqui e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Mais um recado, se você quer aprender Excel todos os dias, segue a gente no nosso Instagram, Gênios do Excel, porque lá a gente coloca conteúdos diários sobre Excel, beleza? Bom, então agora vamos lá para a tela do meu computador para a gente poder começar a entender o que são esses 4 pilares e como você vai conseguir aplicar esses 4 pilares para poder conseguir se destacar na sua entrevista de emprego e conseguir aquela vaga que você quer. Então bora lá para a tela do meu computador. Bom, aqui agora na tela do meu computador, vamos conversar um pouco para a gente entender quais são esses pilares que eu vou ensinar para você se destacar na sua entrevista de emprego. Bom, primeiramente, quando a gente olha essa planilha aqui, essa página aqui, o que a gente vê? Ó, a gente vê cabeçalhos organizados, bem definidos, a gente vê planilhas bem estruturadas, bem formatadas, a gente vê também, aqui, por exemplo, a gente tem as funções que estão aplicadas para poder retornar para a gente automaticamente todas as respostas e todos os cálculos que a gente precisa. E a gente tem também uma parte de apresentação, onde a gente colocou de uma maneira gráfica a apresentação de algum dos nossos resultados. Então, em linhas gerais, esses são os 4 pontos que a gente vai precisar trabalhar. E é em cima desses 4 pontos que eu criei um método que chama método SOPA, para a gente poder desenvolver qualquer estrutura, qualquer planilha, e é se baseando nesse método SOPA que eu vou te ensinar os 4 pilares para você se destacar tanto numa entrevista de emprego que pede Excel básico, ou intermediário, ou avançado, não importa. Se você aplicar o método SOPA em toda vez que você passar por uma entrevista, toda vez que você construir uma planilha, toda vez que você tiver que começar um projeto, você com certeza já vai sair na frente da maioria das pessoas, beleza? Então a gente vai entender aqui. Obviamente a gente vai construir toda essa estrutura aqui do zero, a gente vai construir a planilha do zero, mas primeiro deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer e explicar um pouco do método SOPA. Bom, o método SOPA consiste nas 4 letras, que é sumarizar, organizar, preencher e apresentar. O que consiste a parte do sumarizar? Bom, a parte do sumarizar a gente vai parar um pouco e pensar o que eu quero mostrar nas minhas planilhas. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente mostrou data, código do produto, unidades vendidas, valor da venda, vendedor. Aqui a gente poderia colocar também, se a gente tivesse mais de uma loja, qual unidade foi vendido, comissão do vendedor, tipo do produto, quantidade daquele produto que ainda tem no estoque. Então a gente poderia definir alguns outros critérios. E isso aqui, essa parte do sumarizar, que é o S do primeiro parte do método, depende muito do que você tem que colocar na sua planilha, beleza? Aqui depois a gente sumarizou aqui também, que é uma tabelinha com os valores do nosso produto. Então aqui, o que é importante para mim? É importante eu colocar uma tabelinha que vai conter o código do produto, eu poderia colocar o nome do produto, o valor daquele produto, quantidade no estoque aqui. Então depende também. Aqui eu coloquei um caso simplificado, onde a gente tem o código do produto e o valor total. A gente colocou também a parte da sumarização das apresentações dos nossos resultados. Então, beleza? Então essa aqui foi a parte da sumarização. Então a gente definiu o que a gente quer colocar. Ó, data, código do produto, unidade, valor vendido, vendedor. Aqui a gente colocou uma tabelinha com as informações do produto. E aqui também a gente colocou algumas outras tabelinhas que vão ser usadas para poder apresentar resultados. Então a gente tem que colocar, por exemplo,
total vendido, a gente quer mostrar também o total vendido por vendedor e o faturamento médio de cada um dos vendedores. Então, aqui a gente consegue primeiro fazer a nossa sumarização. Depois a gente passa para a parte da organização. A parte da organização vai ser criar as nossas tabelas, formatar as nossas tabelas, colocar a cor, colocar tamanho, mudar a letra, mudar centralização. Então, tudo isso a gente vai aprender a fazer aqui, beleza? E depois a gente vai ter a parte do P, que é de preencher, e aqui na parte do preencher, não só a gente vai preencher com as informações, mas a parte de preencher vai entrar também colocar as nossas funções, as nossas fórmulas. E aqui no caso a gente vai trabalhar algumas fórmulas, como por exemplo, a soma C, a média e também a função C, que são as principais funções do Excel básico que você precisa dominar quando você for para uma entrevista. Pelo menos essas 4, beleza? E depois a gente vai passar para a parte de A do método SOPA, que é a apresentação, que é onde a gente vai criar os nossos gráficos para poder apresentar tudo aquilo que a gente tem como informação. Tem uma visualização mais fácil dos dados, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar para uma planilha em branco aqui para a gente poder construir aplicando esse método SOPA, aplicando esses 4 pilares que você precisa saber. Então primeiro, vamos lá, ó. Vamos aplicar o método SOPA primeiro, ó. S de sumarizar. Ótimo. O que a gente tem que sumarizar? O que a gente quer colocar na nossa planilha? Ó, primeiro, vamos voltar aqui. Ó. A gente tem essa planilha aqui, vamos construir. O que a gente vai colocar? Ó, vamos colocar a data, vamos colocar o código do produto, vamos colocar também unidades vendidas daquele produto, faturamento total do produto, de acordo com aquela quantidade de vendas, né? Vou até fazer assim, ó. Vou colocar assim. Aqui vai ser o nosso banco de dados. Aqui a gente vai, que eu vou só colocar um negrito só para poder destacar. A gente não vai usar essa parte aqui não, é só para a gente poder se organizar. A parte do Excel é só para se organizar. Então a gente tem a data, código do produto, unidades vendidas, faturamento total. A gente vamos colocar aqui também qual vendedor realizou a venda e acho que tá bom. Acho que foi isso que a gente colocou, né? Data, código do produto, unidades vendidas, valor total da venda e o vendedor. Agora a gente vai criar uma outra tabelinha com as informações dos nossos produtos, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, info produtos. Ótimo. O que a gente vai colocar aqui nas informações dos produtos? Aqui, ó, tô colocando em negrito aqui. Se você quiser alterar a fonte aqui, a gente vai ver com mais calma, mas eu só cliquei em negrito aqui, tá? A gente vai colocar o código do produto, Aqui você poderia colocar também o nome do produto, aqui a gente não vai colocar, mas poderia colocar aqui, ó, o nome do produto, beleza? Aqui é importante você colocar o que foi importante para você, o que você quiser colocar na sua planilha. E aqui a gente vai fazer isso, porque quando a gente vai criar a nossa planilha, a gente já tem todo o nosso cabeçalho bem estruturadinho, beleza? Depois do código do produto, a gente vai ter o valor do produto. Pronto, tá bom. Valor do produto. Beleza, agora a gente já tem a nossa sumarização dos bancos de entrada. Agora de resultado, o que a gente vai querer colocar? Vamos colocar o nosso valor faturado total. A gente vai querer colocar também, vamos ver aqui, faturamento por vendedor. E a gente vai querer colocar também, vou colocar em negrito aqui, a gente vai querer colocar também faturamento médio. Ótimo. Beleza. Agora a gente já sabe o que a gente tem que colocar nas nossas planilhas, né? Então agora a gente fez a parte S, que é o sumarizar. Agora a gente vai partir para a parte do O, do método SOPA, que é a parte de organizar. E agora a gente vai criar o nosso banco de dados. Vamos lá. A gente quer colocar. Não esquenta com isso aqui não, depois a gente vai apagar isso daqui, tá? Isso aqui é só para guiar a gente. Então a gente vai ter aqui data, código do produto. E aqui para não ficar muito grande assim, ó, não ficar muito grande na linha, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever código do e vai passar o produto para baixo. Como é que a gente faz isso? A gente dá um duplo clique aqui para selecionar e aqui, ó, no do produto, a gente apaga aqui o espaço, vai clicar na tecla Alt e vai dar um Enter, que ele vai passar para a linha de baixo, beleza? Aí a gente dá um Enter que ele vai completar. Agora a gente aumenta aqui um pouquinho, diminui aqui um pouquinho. Sempre que você quiser alterar as dimensões da sua célula, tá vendo aqui, ó, que a gente tem A, B, C, D. Se a gente for passando aqui, ó, o mouse, tá vendo que uma hora ele vai ficar uma setinha dupla para os dois lados? É só a gente selecionar aqui a setinha que a gente consegue mudar aqui o tamanho da nossa célula, beleza? Ou então você pode vir aqui em formatar, ó, aqui, ó, página inicial, formatar, largura da célula e você coloca o tamanho que você quer, beleza? Aqui vamos deixar 11, ó. Aí vamos selecionar tudo da nossa coluna, vamos vir aqui em formatar, largura da linha, vamos colocar 1, beleza? E aqui para a linha a mesma coisa, ó, eu consigo formatar a altura da minha linha. Então se eu quiser vir aqui também, eu posso vir aqui selecionar todo mundo, vir aqui formatar a altura da linha e aqui eu escolho, vamos colocar, sei lá, por exemplo, 36, beleza? Aí eu posso ajustar. Então ótimo, então aqui eu tenho data, código do produto, unidades vendidas, eu vou colocar UND.vendidas. Pronto, vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui agora a gente tem o faturamento. E aqui a gente tem o nosso vendedor. Ótimo, bem bagunçado ainda, né? Então beleza, então aqui a gente já tem o cabeçalho da nossa primeira tabela. O que a gente vai fazer?
Primeiramente, vamos aumentar o tamanho das nossas letras. Eu gosto sempre de deixar todo mundo com tamanho 12 e o nosso cabeçalho com tamanho 14. Como é que a gente vai fazer para selecionar todo mundo? Ó, tá vendo aqui nesse cantinho, nesse quadradinho aqui, ó, que tem um triângulo mais clarinho e um triângulo mais escuro? A gente vai vir aqui, vai clicar, vai selecionar todo mundo. E aqui agora, na opção de fonte, a gente pode alterar qual é o tipo da nossa fonte. A gente pode alterar o tipo da letra, aqui a gente vai deixar calibre mesmo. Você pode alterar o tamanho da letra por aqui, colocar o tamanho que você quer. Se você quiser aumentar pouco ou diminuir pouco, você pode usar as setinhas aqui, ó, tá vendo? Que você consegue aumentar e diminuir o tamanho da letra, vamos deixar 12. Aqui você consegue colocar negrito, itálico, sublinhado, beleza? Um sublinhado duplo, vamos deixar assim, sem nada. Aqui você coloca o gradeado, mas já a gente vai entrar nessa parte. Você consegue fazer a parte de colorir o fundo da célula e mudar a cor da letra. Mas a gente já vai entrar aqui com detalhe nessa parte aqui depois. Beleza, agora a gente vai trocar aqui o cabeçalho, a gente vai colocar 14, igual eu tinha falado, e vamos reajustar o tamanho das nossas células aqui, ó. Pronto. Ó, faturamento e vendedor. Ótimo, beleza. Agora a gente vai vir aqui, vai selecionar o nosso cabeçalho. Na parte de alinhamento, a gente vai clicar aqui, ó, no alinhamento. Tá vendo que a gente tem 3 opções de alinhamento? A gente vai colocar centralizado. E aqui a gente vai colocar centralizado também. Qual que é a diferença desses dois? Qual a diferença desses dois? Esse alinhamento de baixo, ele vai alinhar na direção das colunas. E esse alinhamento de cima, ele vai alinhar na direção das linhas. Olha aqui, ó. Tá vendo a diferença? A gente vai deixar os dois centralizados. Beleza, então aqui a gente já tem o cabeçalho da nossa primeira tabela. O que a gente vai fazer agora? Ó, vamos pintar esse cabeçalho aqui. Vamos colocar uma cor mais forte. O que eu gosto de fazer é colocar uma cor mais forte, mais intensa no cabeçalho. E na parte onde a gente vai adicionar o banco de dados, a gente coloca uma corzinha mais suave. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, por exemplo, um azul escuro. Ó, azul escuro. Beleza? Mas tá vendo que ficou muito ruim de ler? A gente não consegue ler o que tá ali. Para isso, a gente vai mudar a cor da letra. Então, a gente vem aqui, do lado do baldinho, ó, e clica aqui na setinha. Aí você pode escolher a cor que você quiser. Beleza? Vou escolher uma amarela, alguma cor que dá um contraste maior, ó. Uma cor mais clara em cima de uma cor mais escura. A gente vai colocar um branco aqui, ó. Beleza? Agora aqui, a gente vai adicionar um negrito e um itálico. Você pode vir aqui, ó, negrito e itálico, ou então, o que você pode fazer? Você pode usar um atalho, que é o Ctrl N para deixar negrito e o Ctrl I para deixar itálico. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto, beleza? Então aqui a gente já fez o nosso primeiro cabeçalho. Agora, para construir a parte aonde a gente vai colocar o nosso banco de dados, vamos marcar uma região aqui assim, da nossa tabela. Vamos pintar de uma corzinha mais clara, ó. Vamos vir aqui, eu vou colocar esse cinzinho aqui, ó. O segundo aqui, ó. Beleza? Ótimo. Beleza. Agora a gente vai colocar uma separação, um gradeado. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui, seleciona, e aqui, ó, tá vendo aqui em fonte, a gente tem essa opção aqui, ó. A gente vai clicar na setinha e a gente tem várias opções, ó. A gente pode vir aqui e colocar todas as bordas. Só que olha aqui, eu acho que fica muito escuro a borda preta nesse caso. Eu não gosto muito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a cor dessa borda. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai selecionar aqui. A gente vai vir aqui no mesmo lugar. E lá embaixo, aqui, ó, cor da linha, a gente vai selecionar a cor da linha branca. Só que aqui ainda não mudou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar o nosso gradeado de novo ainda. Ó. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar o gradeado. Só que como a gente já mudou a cor da linha, ele já vai colocar automaticamente a linha, beleza? Então, já tá começando a dar aquela cara bem organizada na nossa tabela, né? Olha aqui que legal, ó. Pronto. Próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai... Então, isso aqui tá pronto. Eu vou pintar de vermelho aqui só para saber que tá pronto, ó. Então, agora o que a gente vai fazer, a gente vai criar a tabela de informações do produto. Para poder ganhar tempo, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, código do produto, vou dar um Ctrl C para poder copiar, tá vendo aqui que ele ficou pontilhado? Vou vir aqui na célula que eu quero, vou dar um Ctrl V e vou dar um Ctrl V aqui de novo. Porque ele já fica formatado do jeito que eu quero. Olha aqui, ó, código do produto. E aqui eu simplesmente venho aqui, mudo o texto, coloco valor. Beleza? Ó, então vamos vir aqui. Vamos supor que a gente tem 3 produtos. Ó. Vamos selecionar, vamos pintar e vamos colocar o nosso gradeado branco. Pronto, olha que legal. Então a gente já tem aqui agora a nossa base de dados, a gente já tem a nossa base de informação dos produtos, então essa parte aqui está feita também. Vou colocar um verde, né? Porque é verde que é de coisa feita. Verde, verde. Vou colocar um negrito aqui rapidinho, pronto. E agora vamos fazer isso daqui, ó. Valor faturado. Vamos colocar aqui valor total faturado. Faturado, pronto. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos colocar também faturamento por vendedor. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem 3 vendedores aqui, igual no nosso caso aqui, ó. A gente vai ter 3 vendedores, o Pedro, a Maria e a Juliana. Então a gente tem que criar aqui uma outra tabelinha, que nessa tabelinha vai ter o nome do vendedor e quanto que ele faturou, né? Então vamos colocar assim, ó, vendedor e valor faturado.
dados. Beleza? Vamos só aumentar aqui um pouquinho. Aqui eu vou colocar assim, ó, valor unitário. Unitário. Ficar mais organizado. Vamos aumentar mais um pouquinho. Beleza? Então vamos formatar essas duas tabelinhas aqui, ó. Vamos colocar igual a gente tá aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Vamos pintar aqui de vermelho. Vamos selecionar, vamos vir aqui, ó. Selecionar, vamos clicar aqui em vermelho. Vamos mudar a cor da letra, vamos colocar um branco, negrito itálico, onde a gente vai colocar o nosso preenchimento. Eu vou colocar o mesmo cinzinha e vou colocar aqui as nossas bordas, igual a gente tem ali, beleza? E lembrando que cabeçalho a gente coloca com tamanho 14, então a gente aumenta um pouquinho aqui. Aqui, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó. Vamos centralizar aqui, vamos centralizar aqui. Vamos colocar a cor, vamos colocar um verde aqui, vamos pôr esse daqui. Vamos colocar a nossa letra branca, negrito itálico, tamanho 14. Ótimo. E aqui a gente vai ter 3 vendedores, né? Então, 3 vendedores. Vamos selecionar 3 linhas. Se você tivesse mais vendedores, era só colocar mais linhas. Vamos mudar a cor aqui. Vamos colocar um verdinho. Ó, ixi, eu tô doido. Um cinza mais claro. Vamos colocar o nosso gradeado. E pronto. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso faturamento médio. Ó. Faturamento médio. Vamos colocar negrito itálico. Vamos aumentar a letra para 14. Vamos mudar aqui. Vamos colocar esse amarelo aqui, sei lá que cor que é essa. A letra, vamos colocar um branco também. E aqui a gente vai colocar o nosso cinzinha com o nosso gradeado. Beleza? Então, essa daqui foi a parte do O, de organizar do método. Então, a gente já fez aqui, ó, o S de sumarizar, o O de organizar, beleza? E agora a gente vai passar pro P de preencher. E aqui no P de preencher, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, vai ser preencher alguns dados do nosso banco de dados, né? Então, vamos por exemplo, aqui, ó, que nos nossos produtos a gente vai ter um produto com código PTX001, PTX002 e PTX003. Vamos centralizar aqui todo mundo, ó, vamos marcar aqui, vamos vir aqui em centralizar, ó, isso aqui a gente já viu, ó, a gente centraliza, tô só centralizando todo mundo, ó, centralizo e centralizo. Beleza? Então vamos supor, por exemplo, que o produto PTX001 custa, sei lá, R$100. Só que olha aqui, tá 100. Eu quero que apareça em formatação de dinheiro já. Eu não vou colocar R cifrão 100,00. Não vou fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Ó, vamos colocar aqui 100 e agora a gente vai mudar a formatação da nossa célula. E isso daqui é uma das coisas que você também tem que saber. Ó, então você vai vir, vamos selecionar aqui o nosso intervalo. Vamos vir aqui nessa parte aqui agora de número. E nessa parte de número, tá vendo que tá geral? Se a gente clicar na setinha aqui, ó o tanto de opções que a gente pode mudar aqui. A gente quer geral, a gente quer só número, a gente quer moeda, ou a gente quer contábil, a gente quer uma data abreviada. Então aqui ele já vai colocar pra gente a formatação automática. No nosso caso aqui, a gente vai colocar moeda, beleza? Então olha aqui, ó, moeda. Então se eu vier aqui colocar o valor do produto, ó, 150, ele já vai formatar para mim automaticamente. Vamos supor, por exemplo, que esse aqui custa 275. Ó, ele já formata para a gente automaticamente, beleza? E aqui, ó, no valor faturado, para falar a verdade, sempre onde tiver valores, eu vou colocar essa formatação de moeda. Então, olha aqui, ó, vamos selecionar aqui na parte do faturamento, ó, botão esquerdo do mouse, eu clico em uma célula e arrasto, ó, eu clico em uma célula e arrasto. Agora eu vou selecionar as outras células. Só que se eu clicar aqui, deseleciona ali. Como é que eu vou fazer para selecionar tudo de uma vez só? Selecionei, com o botão no teclado aqui, eu vou segurar o Ctrl e vou clicar nas outras células que eu quero. Ó. Vou clicar aqui também e arrastar, e vou clicar aqui. Tá vendo que ele selecionou todo mundo? Beleza. Olha o que a gente vai fazer, só para vocês verem que vai mudar tudo de uma vez só. Vamos mudar a cor aqui, ó. Tá vendo que ele já mudou todo mundo que a gente selecionou? Mas vamos deixar aqui. A gente só quer mudar o formato da célula. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar em moeda. Pronto. Aparentemente não mudou nada, mas se a gente clicar em alguma dessas células aqui, ó, olha lá, já mudou para moeda. Beleza? Então aqui a gente já formatou a estrutura de entrada de dados. Próximo passo que a gente vai fazer aqui, vamos colocar o nome dos vendedores. Ó, vamos colocar Pedro, Maria e Juliana. E vamos entrar algumas informações aqui. Eu vou pegar as mesmas informações que estão aqui, só para a gente ganhar tempo. Ó. Ctrl C para poder copiar. Ó. Ctrl C, tá vendo que ele ficou pontilhado rodando aqui, ó? Significa que ele copiou. Vamos aqui para nossa planilha 2. E aqui agora eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl V para ele colar para a gente automaticamente. Tá vendo que apareceu esse erro aqui, ó, esse asterisco? Isso significa que não tem espaço suficiente para mostrar o que está escrito na célula. Então é só chegar um pouquinho para o lado, beleza? Vamos apagar isso daqui, todo mundo. Ó, vamos apagar todo mundo aqui. Como é que eu faço para apagar todo mundo aqui? Ó? Vamos selecionar a coluna. Eu vou usar um atalho aqui, ó, Ctrl menos, que eu vou apagar toda a minha coluna, ó, beleza? Aqui agora eu vou diminuir um pouquinho, e aqui também, ó, eu vou apagar aqui também, ó, Ctrl menos,
e vou diminuir aqui, ó. Aqui agora esse faturamento a gente vai apagar, que a gente vai entrar isso aqui automaticamente. E pronto, vamos lá agora começar a colocar as nossas funções aqui no Excel. Faturamento. Vamos calcular o nosso faturamento. Como é que eu vou calcular o meu faturamento? Eu vou pegar a quantidade de unidades vezes o valor aqui da minha unidade. Só que para poder fazer isso de uma maneira automática, eu tenho que identificar primeiramente qual é o código do meu produto. Porque assim, eu tenho 5 unidades, mas qual o valor que eu vou pegar? Ah, eu vou olhar aqui, ó. Eu vou pegar o PTX001, então tem que vir aqui. Se fosse PTX002, igual aqui, ó, eu ia pegar o valor do PTX002. Se fosse PTX003, eu ia pegar PTX003. Só que eu não vou fazer isso manualmente, ó. Igual, esse daqui vezes... Cadê? PTX001, tá? Eu vou dar um Enter. Funciona? Funciona. Para um banco de dados pequeno vai funcionar, vai funcionar. Mas vamos supor, por exemplo, que você tivesse ali uma planilha de 30 mil linhas. Você ia fazer isso manualmente 30 mil vezes? Não, não ia. Você ia perder seu tempo. E a gente não está aqui para perder tempo. A gente está aqui para poder aprender de uma maneira inteligente. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma função, que é a primeira função que a gente vai ver, que é a função C. E o que é a função C? A função C vai permitir para a gente trabalhar alguma condição. A gente vai querer fazer uma verificação. Ou seja, o que a gente vai perguntar? Olha aqui, ó. Esse valor aqui, qual que é a nossa pergunta? Ó, esse valor aqui é PTX001? Ah, é. Então, se for PTX001, ó, se for PTX001, eu vou pegar R$100 e vou multiplicar por 5. Mas se não for PTX001, se for PTX002, ah, se for PTX002, então eu vou pegar 150. Ah, beleza. Mas e se não for nem um nem o outro? Ah, então vai ser PTX003. Então eu vou pegar esse valor aqui, beleza? Então a nossa ideia é fazer isso. É a unidade de vendas vezes o valor unitário de cada produto. Só que para isso a gente tem que fazer uma verificação do nosso produto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a função C. Então, ó, igual. Para falar para o Excel que a gente vai usar uma função, toda vez que a gente for usar uma função no Excel, a gente tem que entrar o igual. Então, C. Vamos dar um tab aqui ou abrir um parênteses. Vamos entender a nossa função C. Teste lógico. Quem que é o nosso teste lógico? É essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, ó. Teste lógico. Ó, esse daqui, ele é PTX001? Ó, então, esse valor aqui, ele é igual a esse valor aqui? Então, ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Valor se verdadeiro. Se verdadeiro, ou seja, se esse valor aqui for igual a esse valor aqui, o que eu vou fazer? Ah, então eu vou fazer esse daqui vezes esse daqui, beleza? Vamos fechar o parênteses aqui, vamos esquecer aquele outro argumento. Olha aqui, ó, PTX001, 5 unidades, multiplicou. E se eu mudasse aqui, ó, em vez de colocar PTX001, eu colocasse PTX002? Ele já mudaria automaticamente. Por que ele não calculou? Porque a gente não colocou a outra condição lá da nossa função. Então vamos voltar aqui para PTX001 e vamos continuar escrevendo. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Valor se falso. Ou seja, se ele não for PTX001, o que eu vou fazer? Ah, eu tenho duas opções aqui, Igor. E agora, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma outra verificação, tenho que fazer uma outra pergunta aqui. Se não for PTX001, ele vai poder ser ou PTX002 ou PTX003. Aí eu vou falar, se for PTX002, eu faço isso. Se for PTX003, eu faço isso. Então a gente vai usar uma outra função, que é a função C de novo. Então olha aqui, ó. Esse valor aqui, ele é igual PTX002? Se for, ó, ponto vírgula para passar para o próximo argumento. Se for, eu vou pegar a unidade, unidades vendidas. Tá vendo que eu não consigo selecionar? Eu clico em qualquer lugar e vou com a setinha do teclado até lá. Vezes esse valor aqui. Ponto vírgula, valor se falso. Ó, se não for PTX001, nem for PTX002, ele só pode ser PTX003. Então vai ser esse valor aqui vezes aquele valor ali, ó, não consigo clicar, vou com a setinha do teclado, fecho parênteses do primeiro C, fecho parênteses do segundo C, dou um Enter. E aqui se eu mudar, ó, colocar PTX001, for para PTX002, ele já muda para mim automaticamente, ó. 5 vezes 150, 750. Se eu colocar aqui também PTX003, ele já muda automático. Se eu mudar aqui a unidade vendida, ele já muda automático. Beleza? Só que agora aqui um problema. Se eu arrastar para baixo aqui, ó, vai funcionar? Não vai. Por que não funcionou, Igor? Olha aqui, ó. Se eu vier aqui e apertar F2, eu vou ver quais células que eu estou pegando dentro da minha função. Então eu vou fazer isso para a célula de baixo, para a gente analisar o que está acontecendo. Olha aqui, tudo que está aqui deslocou para baixo. Nossa, Igor, então não dá certo fazer isso que você fez, né? Que droga, vou ter que fazer manual. Então, para falar a verdade, não, obviamente que você não vai precisar fazer isso manualmente. A gente só precisa travar esses intervalos. A gente não quer que eles deslocam, então a gente vai fazer o trancamento desses intervalos. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu não fiz de propósito para mostrar para vocês. Ó.
Vamos vir aqui e vamos apertar um F2 para poder mostrar aquelas nossas informações. E tudo que for teste de comparação, então esse valor aqui, PTX001, PTX002, ou os valores de retorno, 100, 150, 275, ou seja, tudo que tiver nessa planilha aqui, a gente vai travar. Como é que a gente faz para travar? A gente seleciona aqui, ó, F4. Vamos selecionar quem mais, ó. Esse valor aqui, nosso J aqui, a gente vai selecionar também. F4, aqui, F4 e F4, beleza? Qual que é a ideia para saber quando que eu vou travar? Primeiro, sempre que você estiver selecionando um intervalo, sempre trave esse intervalo que vai te facilitar a sua vida, beleza? Então, sempre que selecionar um intervalo, trave esse intervalo. Sempre que você estiver fazendo comparação de várias linhas com uma coluna, com um banco de dados fixo, você trava esse banco de dados, igual a gente acabou de fazer, beleza? E aí agora, se eu vier aqui, ó, e clicar nesse quadradinho do lado aqui, ó, dar um duplo clique, olha aqui, ó, ele já vai pra gente automaticamente. Deixa eu arrastar todo mundo pra baixo aqui, ó. Ele já faz pra gente automaticamente. E com a referência certa. Olha aqui, eu vou dar um F2. Tá vendo que ele travou todo mundo aqui, ó? Se eu der um F2 aqui, ó, tá vendo? Que ele travou todo mundo aqui, ó. Aqui, esses dois parâmetros, ele tá arrastando pra baixo, porque a gente não travou. Mas esses parâmetros aqui que a gente travou, ele não desloca pra baixo mais, beleza? E se eu vier aqui adicionar uma outra venda, ó, 8, sei lá, do 9 de 2020, foi uma venda do tipo PTX001. Ó, aqui vamos centralizar todo mundo aqui rapidinho, ó. Centralizando todo mundo. A gente vendeu 2 unidades. Ele já calcula pra gente automaticamente. Ah, mas e se fosse aqui PTX003, Igor? E agora? Ele já mudaria automático. E aqui foi a Maria que fez a nossa venda. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza, então a gente já fez a nossa primeira parte aqui do preencher, que foi usando a função C. Então, primeiro aqui a gente aprendeu a função C. Próximo passo que a gente vai fazer é preencher aqui, ó, o valor faturado. A gente vai calcular o valor faturado. E para isso a gente vai usar uma segunda função, que é a função soma. E o objetivo da função soma é somar valores. Então como é que a gente vai fazer? Olha aqui, ó, igual. Para falar para Excel que a gente vai usar uma função soma, aperta Tab para poder completar ou abre o parênteses. E aqui, num 1, num 2, num 3, num 4, são todos os números que a gente vai somar aqui. Para isso é só a gente selecionar todo o nosso intervalo. Vamos colocar até o final do nosso banco de dados aqui, porque se a gente quiser somar mais alguma coisa depois, ele já vai já vai levar em consideração. Vamos fechar aqui e pronto. Então olha aqui, ó, a gente sabe que teve um faturamento total aqui de R$ 3.350. Beleza, Igor. Vamos lá agora descobrir quanto que cada vendedor vendeu. Como que a gente vai fazer para descobrir quando que cada vendedor vendeu? Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, igual. Esse aqui eu vou procurar Pedro. Ah, esse aqui é Pedro. Mais. Quem que é Pedro aqui? Esse aqui é Pedro. Ah, beleza. Pronto. Pedro faturou R$ 825. Funciona? Funciona. Óbvio que funciona, mas não é inteligente. Você vai perder tempo fazendo isso, procurando. Então, para isso, para a gente fazer essas somas de uma maneira inteligente, a gente vai usar uma outra função, que é a função soma C. Vai juntar as duas funções que a gente acabou de ver. Vai juntar o C com uma condição e vai juntar a soma para somar os valores. Então, se a gente juntar os dois e pensar na lógica do nome da função, soma C, a gente vai somar com uma condição. E no nosso caso, a nossa condição que a gente vai verificar vai ser o nome dos nossos vendedores. Então, por exemplo, eu vou somar sempre que aparecer Pedro, depois eu vou somar sempre que aparecer Maria, depois eu vou somar sempre que aparecer Juliana, beleza? Vamos lá aplicar essa função agora para ver como é que vai ficar. Olha aqui, ó, igual, soma C, esse primeiro aqui, tá vendo que apareceu? Dou um tab para poder completar, eu não preciso acabar de escrever. Aqui a gente tem 3 critérios, intervalo, critério e intervalo soma. Intervalo. Que intervalo que é esse? Tá vendo que não tem uma especificação do qual intervalo que é? E olha esse último aqui. Ele tem o intervalo da soma. Então, esse último aqui eu sei que é o intervalo da soma. Mas esse aqui eu não sei que intervalo que é. Então, sempre que você tiver uma variável do tipo assim, intervalo, e não tiver um nome depois especificando o que é esse tipo de intervalo, você vai ter que ver o próximo valor de entrada, que é critério. Aí você vai ler assim, ó, intervalo do critério. Beleza? Ó, intervalo do critério. Se aqui tivesse escrito mamão, eu ia ler intervalo do mamão. Se tivesse escrito dinheiro, eu ia ler intervalo do dinheiro. Mas como está escrito critério, eu vou ler intervalo do critério. Beleza? E quem que é o nosso critério? O nosso critério vai ser o nome do vendedor. Pedro, Maria ou Júlia. Então, quem que é o nosso intervalo? Aonde que está o nome dos nossos vendedores? Tá aqui, ó. Então, venho aqui e seleciono. Lembrando aqui, ó. Lembra que eu falei lá para vocês? Sempre que selecionar um intervalo, a gente vai travar. Então, a gente dá um F4 aqui, ó. Puf. Ele já trava automaticamente. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Quem que é o nosso critério? O nosso critério é o nome do nosso funcionário. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento, o nosso intervalo de soma. Qual é o nosso intervalo de soma? O nosso intervalo de soma é onde a gente quer somar. Então, tá aqui. Lembrando de travar o nosso intervalo, a gente dá um F4, fecha parênteses e dá um Enter. E olha aqui,
ele fez exatamente aquela mesma soma pra gente. Se a gente arrastar aqui para baixo, ou dar um duplo clique naquele quadradinho, olha aqui, ó, ele já faz pra gente aquela soma automática. Vamos só fazer uma verificação manual aqui para poder testar? Olha aqui, igual, vamos procurar a Maria, ó. Aqui eu tenho Maria, mais... Onde tem mais Maria? Ó, aqui tem Maria também. Ó, 850, beleza? Então ele faz essa soma pra gente automaticamente, usando a função soma-C. Agora a gente vai fazer o faturamento médio dos nossos vendedores. Como que a gente faz para fazer a média dos nossos... Uma média de um valor? Ó, vai ser a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Ou seja, se eu tiver 5 valores, eu vou fazer valor 1 mais valor 2 mais valor 3 mais valor 4 mais valor 5, vou pegar todo mundo e vou dividir por 5. É assim que a gente calcula a média. Só que aqui a gente pode usar uma função do Excel que vai calcular a média diretamente pra gente, que é a função média. Então vamos lá, ó, igual média, e aqui é importante você colocar esse acento, porque se você não colocar o acento, tá vendo que a média está escrita aqui, ó, o Excel já encontrou pra gente? Se você não colocar esse acento, olha aqui, ó, ele não vai encontrar a função. Então, ó, com acento, não quero acabar de escrever a função, tô com preguiça, quero ganhar tempo, aperta um Tab, ele completa para mim automaticamente. E aqui, do mesmo jeito que lá na função soma, a gente poderia selecionar os nossos intervalos, os nossos valores para poder somar, aqui na função média é só a gente selecionar os valores que a gente quer fazer a nossa média. Então, a gente vem aqui, seleciona, fecha parênteses e dá um Enter. E aqui ele calcula qual é o nosso faturamento médio dos nossos funcionários, beleza? Então, olha aqui, ó. 1.167. Então pronto. Então com isso aqui a gente acaba a terceira parte do método, que é o preencher. Então o que a gente vai ter aqui agora? A gente sumarizou, que foi decidir o que a gente ia colocar nos nossos cabeçalhos aqui. Beleza? Então a gente sumarizou, essa parte é muito importante. Depois a gente organizou as nossas informações. Ou seja, a gente criou as nossas planilhas, a gente colocou o nosso gradeado bonitinho, a gente colocou as cores nas nossas planilhas, a gente separou por cores, beleza? Então aqui a gente organizou. Depois a gente preencheu. O que é o preencher? A gente colocou as informações, a gente preencheu o nosso banco de dados aqui, né, com os produtos, as nossas vendas e tal, e a gente também colocou as nossas funções aqui. No nosso caso aqui a gente colocou a função C, ó, a gente colocou a função C, a gente colocou também a função soma, a gente usou também a função soma-C e a gente colocou também o faturamento médio, beleza? Então aqui a gente viu 4 das principais funções básicas. Se você quer aprender mais sobre as funções do Excel, eu estou deixando aqui no primeiro link o nosso treinamento de funções, onde eu compilei lá as 69 funções mais importantes que você precisa aprender para poder dominar o Excel. E lá você vai aprender em uma ordem bem organizada, bem dividida, com exemplos de aplicação e exercícios resolvidos para você poder estudar, beleza? Então, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link, tá, assim, ó. E ainda mais se você quiser se especializar e quiser um treinamento completo de Excel também, tô deixando aqui na descrição do vídeo, é o segundo link. Então é só você clicar, quero me tornar um faixa preta, que você vai ser direcionado. Então aqui agora a gente já fez as 3 partes. Agora a gente vai partir para a quarta parte do método, que vai ser o apresentar. E a parte do apresentar aqui vai ser onde a gente vai criar os nossos gráficos, para poder apresentar as nossas informações de uma maneira mais fácil de visualizar. O que a gente vai fazer? Eu vou propor a gente criar um gráfico do tipo de rosca, igual a gente fez aqui, para poder mostrar as nossas informações. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente seleciona o nosso intervalo que a gente quer criar os nossos gráficos. Então selecionamos aqui, vamos colocar esses aqui. Agora a gente vai vir aqui em inserir, e aqui na parte de gráficos a gente tem vários gráficos, beleza? Vários gráficos. Aqui você tem gráficos de coluna, gráficos de linha, gráficos de pizza. Então aqui, dependendo do tipo de gráfico que você quer, você vai colocar e selecionar aqui a opção. Aqui a gente vai colocar um gráfico de rosca, beleza? Então a gente vai vir aqui e selecionar, vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos arrastar para cá, e aqui agora, tá vendo que não tá aparecendo os valores? Como é que eu vou fazer para aparecer os valores? Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou vir aqui, ó, adicionar rótulo de dados. Aí agora ele tá aparecendo, mas tá vendo que tá meio ruim de ler ainda? O que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, tá vendo que seleciona os rótulos de dados? Eu vou vir aqui agora em página inicial, vou aumentar o tamanho da letra, vou colocar um negrito, vou pôr 12 aqui, e agora eu vou ajustar aqui o tamanho, ó. Vou colocar aqui assim e vou deslocar para cá para ficar melhor de ver, ó. Vou colocar aqui assim. Esse aqui também vou aumentar, pronto, que fica melhor de ver as informações, né? E esse aqui também. Pronto. Ótimo. Então aqui, eu sei que o Pedro vendeu R$ 825, a Maria vendeu 850 e a Juliana vendeu 1.675. Mas vocês concordam comigo que é muito melhor eu ver as informações desse jeito, fica muito mais fácil de ver quem vendeu mais vendo esse gráfico do que olhando os meus números?
E às vezes eu preciso fazer uma verificação rápida, eu não quero ficar analisando tabela. Então, a parte de apresentar é muito importante também, beleza? Saber escolher o gráfico certo para poder apresentar aquele tipo de dado. Vamos só fazer assim, ó. Vamos vir aqui em exibir, ó, aqui nesse painel aqui em cima, vamos vir aqui em exibir, eu vou tirar essas linhas de grade, ó. Pronto. Fica com um tchan mais clean na planilha, beleza? Então assim, só fazendo um recapitulativo aqui. Se numa entrevista de emprego, uma pessoa fala para você criar uma planilha de uma maneira estruturada, para você poder mostrar quais são os seus conhecimentos com o Excel, e você faz a aplicação desses 4 pilares do Excel usando o método SOPA que eu te mostrei, primeira coisa, as pessoas que vão ver o seu trabalho vão saber que você é uma pessoa organizada, vão saber que você sabe organizar as suas ideias, vão saber que você sabe estruturar bem o que você pensou, vai mostrar que você sabe organizar separadamente o que é entrada e o que é saída de informações, vai saber que você tem o domínio de algumas funções básicas no Excel e você consegue, com essas funções, e obviamente não só com essas, você pode aprender, quanto mais funções melhores você aprender. Inclusive o nosso treinamento de funções é focado em aprender as funções, se você quiser, não esquece que está aqui no link, está aqui na descrição do vídeo. Mas você vai conseguir mostrar que com as funções que você domina, você consegue não só falar que você sabe usar uma função ou outra, você sabe realmente aplicar essa função para gerar resultados. E no final das contas é isso que a gente quer gerar resultados com aquilo que a gente sabe, beleza? E depois, você vai mostrar também que você consegue gerar relatórios, gerar informações de uma maneira mais clara, mostrando os seus gráficos, beleza? Então, não esquece, aplica o método SOPA quando você for fazer uma entrevista, se você, dependendo do que for pedido para você, sumariza, organiza, preenche e apresenta. Sumariza, organiza, preenche e apresenta. Beleza? Se você chegou até o final do vídeo, é que você realmente está interessado em aprender. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um presente para poder te dar. Primeiro, o que você vai fazer para poder ganhar esse presente? Você vai comentar aqui, assim, nos comentários do vídeo. Os determinados chegam lá. Porque assim eu vou saber que você chegou no final do vídeo e você merece o presente que eu vou te dar. Eu vou te dar um cupom de desconto de 10% no nosso treinamento de funções para você poder aprender ainda mais as funções e dominar o Excel. Então eu vou te dar um cupom determinados 10. Então você clica aqui para poder adquirir o treinamento das funções e lá e você vai adicionar o cupom de desconto determinados 10. Está escrito aqui na tela, determinados 10 e você vai ganhar 10% de desconto. Beleza? Não esquece também, se você gostou do vídeo, coloca aqui nos comentários, porque assim eu sei que você está gostando dos conteúdos que a gente está trazendo para vocês. E não esquece, se você conhece alguém que também está passando por esse momento e precisa aprender Excel para poder se destacar no mercado de trabalho e acha que esse vídeo vai ser útil para ele ou para ela e que essas dicas que eu dei aqui vão agregar na vida dessa pessoa também, manda esse vídeo para ela, manda esse vídeo para os seus amigos que estão querendo aprender Excel e vamos expandir esse conhecimento, beleza? Então é isso daí e a gente se vê no próximo vídeo.